bem? Você está no canal EBD já? Eu sou o Renato e hoje nós vamos para a última parte do nosso estudo sobre Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo, tá bom? Então hoje a gente vai chegar na última parte. Vamos começar falando agora a partir da sua prisão e vamos até o final, entender tudo que ele escreveu e concluir assim esse estudo aqui. Se você estiver gostando do seu conteúdo, vou continuar pedindo para você me ajudar, se inscrever no canal, deixando um comentário, dando like no vídeo também, tá? Compartilhe também com seus amigos e ative o sininho para poder ficar sendo informado de cada vez que a gente tiver com conteúdo novo aqui para vocês, tá? Você conhece o pastor Marcus Tuller? Pastor, escritor, pedagogo, bacharel em teologia, pós-graduado em docência superior, psicologia e gestão e supervisão escolar, mestre em educação, conferencista, articulista de revistas acadêmicas, é membro da Academia Evangélica de Letras Emílio Conte e membro correspondente na Academia Evangélica de Letras no Brasil. Autor de vários livros como O Manual do Professor da Escola Dominical, é um best-seller que provavelmente você deve conhecer, vencedor do prêmio APEC e publicado em espanhol também. Outros livros como Recurso Didático para a Escola Dominical, Dicionário de Educação Cristã, Ensino Participativo para a Escola Dominical, Abordagens e Práticas Pedagógicas Cristãs ou Práticas de Pedagogia Cristã, Didática Essencial, Sumário de Escatologia e Soteriologia. Ele foi chefe de Educação Cristã na CPAD por 12 anos, comentarista de lições bíblicas para adolescentes e juvenis, foi coordenador e professor do CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores da escola dominical nesse mesmo período. Depois de 30 anos viajando e formando professores, tanto na área teológica quanto em cursos específicos para a escola dominical, formando professores sempre de forma presencial, agora o pastor Marcus Tuller está lançando o seu primeiro curso online, 100% online, o Professor Eficaz. O curso Professor Eficaz, com técnicas de didática e práticas de pedagogia online, 100% online. São 5 módulos, cada módulo com 3 aulas, com muitos recursos virtuais, vídeos, áudios, apresentação em PowerPoint, muitos textos em PDF, enfim, são vários recursos e formas de avaliação distintas. Gostaria que vocês conhecessem então o curso Professor Eficaz do pastor Marcus Tuller. Esse curso ele foi feito com toda a estrutura profissional, com profissionais da área técnica auxiliando o pastor nesses quesitos, para que ficasse uma plataforma muito fácil para você conseguir entrar e aprender lá, tá? O curso está excelente. O link para você adquirir o curso está aqui na descrição. Se você adquirir o curso aqui por esse link, você também vai estar ajudando o canal, tá? Então dá uma olhadinha lá, confere. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o curso lá está numa promoção muito bacana, tá? Tá com um desconto muito bacana. Não sei por quanto tempo vai durar esse desconto, mas corre lá, pode ser que você ainda consiga pegar com esse desconto ainda. Curso Professor Eficaz. Então, a prisão de Paulo. Nós terminamos a lição passada mostrando quando Paulo escreveu já as 2 últimas cartas aos Coríntios, né? Lá de Éfeso. E agora nós vamos para a prisão. Uma coisa que a gente tem que colocar de Éfeso aqui, sobre Paulo, uma das coisas que destaca, é que quando Paulo chega em Éfeso, Éfeso era uma grande cidade, Éfeso era uma cidade que era a capital, né, da deusa Diana dos Efésios. Eles entendiam que ela caiu do céu de um outro planeta e caiu exatamente na cidade de Éfeso. Então, a idolatria relacionada a essa deusa lá era muito grande e, consequentemente, o comércio daquela cidade girava em torno dessa idolatria. Então, tinha muitas pessoas que criam, né, tinham essa crença, tinha muitas pessoas que também não tinham essa crença, mas viam nessa crença um recurso financeiro, tá? Então, por causa disso,
falar contra isso, chegar lá com uma religião que fosse contrária a deles, era até perigoso. Mas Paulo, ele chega ali, ele fica um tempo, ele estabelece igrejas ali. E quando Paulo ele sai de lá, aparentemente, se os irmãos lerem a história de Paulo ali, parece que Paulo foi derrotado. Parece que Paulo saiu frustrado. Parece, se a gente for entender, não na perspectiva de Paulo, mas da história do momento. Mas o que a gente reflete hoje? Ninguém mais conhece essa deusa Diana. A religião da deusa Diana, da Artemis, acabou, foi extinguida. Mas a palavra que Paulo levou, ela perdura até hoje. Né? É interessante porque às vezes nós fazemos um projeto, um trabalho, e aquele trabalho, no momento, parece que não teve efeito. Às vezes você convida, você evangeliza alguém e parece que a pessoa não gostou do que você falou, parece que não surgiu o efeito que você falou. Mas a semente foi plantada e no momento certo aquela semente vai germinar. Tá? Então agora vamos para a prisão de Paulo. Então vamos pegar um texto bíblico aqui, que diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos, faltando apontador, só começa aqui sempre faltando, né? Então vamos lá. Melhor, né? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Gálatas 2, versículo 10. O que quer isso aqui? Paulo assume um compromisso com os de Jerusalém, que iria para os gentios, mas não esqueceria dos pobres. Paulo, naquele concílio lá em Jerusalém, uma das coisas que fica acordada é que ele não esqueceria dos pobres da terra lá de Jerusalém, os pobres de Israel. Então que ele iria para os gentios levar a palavra, mas que quando os seus precisassem dele, ele voltaria. E o que acontece é que existe uma fome, tá? Aparece uma fome nos cristãos em Jerusalém. Então, Paulo, ele resolve sair de onde ele estava e voltar e subir até Jerusalém, tá? E, novamente, falando, por que subir? Quando eu gravei o estudo lá sobre o cativeiro babilônico, né, lá eu explico por que o termo subir. Sempre a pessoa sobe para Jerusalém. Mesmo que geograficamente aonde você esteja acima de Jerusalém, mas por causa do respeito que eles tinham pela cidade, então a pessoa sempre subia a Jerusalém. Então Paulo, ele sobe a Jerusalém, tá? Para poder levar mantimentos e levar ajuda para o povo. Ele consegue reunir vários recursos das igrejas que ele já havia passado, ele pede ajuda e agora ele vai pegar aquela ajuda e vai levar até Jerusalém. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se a eles. Então, nesse período, todos os judeus que estavam em Roma foram expulsos de lá. Jerusalém agora tinha judeus pobres e passando fome. Paulo, ele faz então uma grande coleta entre os cristãos gentios, arrecadando donativos para os cristãos em Jerusalém. Enquanto ele estava embarcando para lá, ele vai falar algo muito interessante para os obreiros daquele lugar. Olha o que Paulo vai falar. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Olha só. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria e a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos prometo que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, Paulo, ele ia descer para Jerusalém. Só que ele sabia que lá coisa boa não esperava por ele. Ele já teve uma experiência em Jerusalém, quando ele tinha sido convertido há pouco tempo, 3 anos depois, né, nós estudamos isso já, ele vai para a igreja em Jerusalém e ele é expulso de lá. Ele sai de lá. E agora, quando ele ia voltar, a situação já era mais terrível. Né? O evangelho ele já estava mais fixado. Né? Aquelas pessoas que queriam ir contra o evangelho já tinham muito mais motivos, porque o evangelho já estava mais fixado. Paulo agora estava levando o evangelho para todo mundo. Tá? Então, esse evangelho já começou a incomodar o povo romano, porque Roma não tinha um problema com religião. Roma, a gente tem que destacar, Roma nunca teve problemas com religião. Roma nunca teve problemas com a nação conquistada ter outros deuses. Porque isso para Roma era até bom. Né? Porque enquanto a pessoa estava preocupada com a sua religião, estava preocupada com seus costumes, eles não viam, tá, Roma chegando com os impostos, Roma chegando com a dura servidão que eles impunham. Então, o que acontece que Roma começa a ser chamada a atenção é porque o povo de Israel, aquela religião que Paulo pregava, agora ia contra os preceitos do César, né? Os preceitos dos governadores romanos. Então agora começou a incomodar Roma, começou a mexer no governo de Roma, então aquela religião começou a ser mal vista pelos moradores romanos, ou pelos cidadãos romanos. Então Paulo falou assim, olha, eu vou descer, eu sei que lá me esperam prisões e tribulações. Eu sei que pode ser que eu vou até morrer, mas eu já por nada tenho minha vida por preciosa. E ele fala assim, olha, eu estou de consciência tranquila, porque tudo que Deus me orientou que eu falasse para vocês, isso é falando para os obreiros que estavam ficando, tudo que Deus me orientou, eu falei. Né? Isso para a gente tem que ser a nossa meta como obreiros da casa de Deus, o nosso objetivo. Eu nunca sei quando eu vou sair, eu nunca sei quando eu vou partir de onde eu estou. Né? Então, em todo o tempo, eu tenho que procurar viver a obra do Senhor com a maior clareza possível, realizar a obra de Deus conforme Ele tem me orientado que fizesse. Porque o dia que chegar o momento em que eu precisar sair para outra cidade, para algum outro local, eu possa fazê-lo, mas eu vou fazer sem ter a consciência pesada de que eu poderia ter arrumado alguma coisa e não arrumei, eu poderia ter instruído alguém e não instruí, eu poderia ter falado alguma coisa e de repente aquele obreiro, aquela obreira estava em outra condição e não falei. Né? Então Paulo ele tinha a consciência tranquila, porque tudo que foi orientado por Deus, Paulo transmitiu para os seus liderados. Tá? Então Paulo ele vai descer agora para Jerusalém. Paulo desembarca em Cesareia Marítima e o profeta Ágabo diz para Paulo que eles iriam prendê-lo, né, que não era para ele descer em Jerusalém ou subir em Jerusalém, porque indo para Jerusalém eles iriam prendê-lo. Aqui é interessante notar algo sobre a vida de Paulo. Talvez se Paulo não tivesse ido para Jerusalém, o seu ministério poderia ter durado mais tempo. Talvez não fosse plano de Deus que Paulo fosse para aquele lugar. Mas Paulo tinha livre-arbítrio e Deus respeitava isso. Né? Então, na nossa vida é assim, às vezes as circunstâncias fazem coisas erradas conosco, mas Deus nos transforma, nos abençoa e faz daquele ato um grande momento para ser lembrado para o evangelismo e o testemunho na obra de Deus.
né? Você não vai encontrar aqui o Espírito Santo mandando Paulo ir até Jerusalém, né? Você não vai ouvir aqui Paulo falando que teve uma revelação para subir, melhor dizendo, até Jerusalém. Mas Paulo tinha livre-arbítrio para fazer, e Deus ele respeitava isso. Então, já que Paulo queria ir, Deus usa um profeta para falar, você vai morrer, ou você vai ser preso, melhor dizendo. Mas ele vai. E Deus, o que o Senhor faz? Ele transforma aquele ato de Paulo em um grande momento, né? Então Deus às vezes faz isso com a gente. Muitas vezes, Deus não quer que eu tome eu vá por certos caminhos. Às vezes o Senhor quer que eu trilhe uma direção X e eu quero ir para cá, eu quero ramificar. Deus ele respeita o meu livre-arbítrio e muitas vezes ele faz com que aquele caminho que eu tomei, ele comece a ser evangelizado, aquele caminho que eu fiz, ele comece a minha vida se destaca como um vaso de Deus naquele lugar, né? Porque às vezes não era para mim passar ali, mas já que eu passei, eu vou ter uma presença ali que vai transformar a vida das pessoas que vão estar ali, tá? Então Paulo responde aos discípulos que estava pronto para ir e não só para ser preso, mas se preciso fosse morrer por Jesus. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me no coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, ou seja, para ser preso, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Está lá em Atos capítulo 21, versículo 13. Paulo então chega a Jerusalém e é preso. Sai dali para Cesareia Marítima, que era uma prisão romana. Paulo teve suas forças renovadas por Deus quando Jesus aparece para ele em Jerusalém e o encoraja e diz que quer que ele dê testemunho em Roma. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos capítulo 23, versículo 11. Paulo, então, ele é preso, tá? E ele fica preso 2 anos. Olha, ele fica 2 anos preso em Jerusalém, sendo acusado pelos judeus. O Sinédrio fica forçando o governador porque eles o queriam matar. Paulo, percebendo isso e usando do seu direito, pulei aqui. Paulo, percebendo isso e usando do seu direito de cidadão romano, pede para ir para Roma, para ser julgado diante de César. Paulo, então, ele é enviado para Roma, mas passa por um naufrágio no meio do caminho. Tinha 276 pessoas no barco e Deus revela a Paulo que as colocou em suas mãos e que nenhuma vida se perderia. O navio se perde, mas as vidas não. Quando fazem uma fogueira, uma cobra tenta tirar a vida de Paulo, mas Deus dá o livramento para ele ali. Então olha que interessante. Paulo ele vai ficar preso 2 anos. Só que nessa prisão era uma prisão domiciliar. Então ele teve liberdade de alugar uma casa, tá? E ficava trancado dentro dessa casa. Essa casa ela tinha, logicamente, soldados romanos que se revezavam entre si para 24 horas ter soldado ali. E é interessante que Paulo, dentro desse período, enquanto estava preso, olha o que eu falei lá atrás, que Deus Senhor transforma. Enquanto Paulo estava preso, primeiro, Paulo teve acesso à elite dos soldados romanos. Ele jamais conseguiria isso se ele não estivesse preso. E a palavra diz que Paulo consegue evangelizar todos os soldados dali, que passam por ali. Paulo evangeliza, né? Segundo, Paulo começa a escrever algumas cartas, porque já que ele não podia sair, já que não tinha como ele sair para fazer o trabalho missionário, então ele começa a escrever
algumas cartas para igrejas que ele já passou. E é interessante porque as igrejas ao redor, quando começavam a receber suas cartas, elas ficavam incomodadas. Aquilo chamava ao despertamento. Por quê? Porque os irmãos começaram a ver que Paulo, preso, estava fazendo mais pelo reino do que eles soltos. Paulo, em prisão, sendo vigiado 24 horas por dia, estava fazendo muito mais para o reino de Deus do que aqueles que estavam soltos com toda a liberdade, né? E isso encorajou a igreja para que começasse também a trabalhar em favor dos outros. Então percebe que às vezes eu posso estar numa situação difícil, eu posso estar passando por uma luta, né? E pensando que eu que preciso de ajuda. Mas muitas vezes, aquele momento difícil é que Deus ele quer me usar para poder alcançar outras pessoas. E muitas vezes também, através daquele momento difícil, eu encorajar outros irmãos que vão parar e olhar e falar assim, puxa vida, mas fulano está numa situação tão difícil, fulano está precisando de ajuda. E mesmo assim ele está fazendo muito mais pela obra do que eu que estou são, eu que não tenho problema nenhum, eu que não tenho nenhum empecilho, eu não estou fazendo nada. E isso muitas vezes serve para despertar aqueles irmãos, o nosso testemunho. Por isso que às vezes tem pessoas que ficam enfermas, vão para o leito de hospital, né, ficam lá em UTI, quase morrendo e depois saem de lá. Às vezes aqueles irmãos, eles têm acesso a pessoas que estão nos últimos momentos de vida. Às vezes aquelas pessoas têm acesso à oportunidade de evangelizar pessoas que estão prestes a morrer sem conhecer Jesus. E que, se não fosse por ali, essas pessoas não conheceriam ao Senhor. É pesado, é duro admitir isso, né? Mas Deus ele tem propósito para todas as coisas da nossa vida. Olha que interessante, né? Então, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Isso. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões quanto da minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Tá? Isso Paulo escreve aos Filipenses agradecendo, por exemplo, pela ajuda que os filipenses deram para Paulo. É uma carta de alegria que Paulo escreve ali. Percebemos aqui que a prisão de Paulo, então, encorajou alguns irmãos a pregar o Evangelho, porque Paulo, preso, fazia muito mais do que eles livres. Paulo é solto, volta a visitar algumas cidades e deixa Timóteo em Éfeso, né, para poder ser pastor ali, e deixa Tito em Creta. Aí ele vai escrever algumas cartas pastorais para esses irmãos que ele deixou em alguns locais. Paulo, quando sai da prisão e deixa Timóteo em Éfeso e Tito em Creta, ele vai escrever as cartas de Tito e 1 Timóteo. Nero, naquele momento, naquele momento, Roma é incendiada. Tá? Naquele momento, Roma é incendiada. Os cristãos são culpados pelo fato, são culpados por Nero. Tá? Então Nero manda caçar os cristãos e Paulo é procurado como sendo o líder deles. Paulo então é preso e da prisão, pouco antes de ser degolado, ele escreve a última carta, que foi a segunda carta a Timóteo. E o último versículo dessa carta nos traz uma lição de vida tremenda. Então olha que interessante. Nero, na verdade, pôs fogo em Roma, né? Mas ele bola toda uma questão para acusar o povo judeu de ter incendiado a cidade. E todo mundo acredita naquilo, ou a maioria das pessoas vão acreditar naquilo.
E os cristãos passam a ser perseguidos novamente. Paulo já tinha sido solto lá, passa pelas cidades, deixa esses irmãos responsáveis, mas agora Paulo passa a ser perseguido assim como os demais irmãos, mas Paulo principalmente, porque Paulo agora ele passa a ser identificado como líder dessa nova religião. Né? E agora os romanos querem matar a Paulo pelo estrago que eles acreditam que eles fizeram em Roma. Então Paulo é preso mais uma vez, né? Depois de rodar o mundo novamente, Paulo é preso e Paulo agora ele sabe que vai morrer. Ele já tinha escrito 2 cartas e agora ele vai lá escrever a sua última carta. Né? E na última carta ele vai relatar os momentos finais da vida dele. E olha o que Paulo fala. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Né? E se você for analisar, qual foi o bom combate que Paulo realizou? Lembra que eu falei para os irmãos que ele foi escorraçado, ele foi preso, ele foi expulso, ele foi apedrejado, ele foi humilhado, ele foi xingado. Tá? Ele sofreu prisões, ele foi torturado nas prisões em Filipos, por exemplo. Ele foi preso por muitos anos lá. Então, esse bom combate não era a dor física, mas era o evangelho que Paulo levava. Era um bom combate porque ele sabia que ele estava lutando. E a luta não era contra carne e sangue, mas era contra os principados. Ele sabia que ele estava em meio a uma obra em que ele precisava ser um agente, um oficial que levava essas boas novas para o mundo. Então, aquilo que acontecia que aparentemente era ruim fisicamente com ele, era uma consequência, mas isso deixava nossa satisfação de carreira completada, porque o objetivo da missão ele estava cumprindo. Né? O objetivo tinha sido cumprido. A palavra, ela atravessou as fronteiras, a palavra saiu de Jerusalém e foi até os confins da terra. Todo o mundo conhecido teve acesso à palavra de Deus. E guardei a fé, ou seja, nada daquilo que aconteceu diminuiu a fé que Paulo tinha pelo Senhor, mas pelo contrário, aumentou ainda mais a fé e o amor que Paulo sentia por Deus. E agora no coração dele, o que almejava, o que restava para ele, era esperar chegar na presença do Senhor. Porque ele sabia que a carreira dele foi completada. O que Deus orientou para ele, ele tinha feito. Então ele ainda continua, olha, desde agora, ok, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Né? Procura vir ter comigo depressa. Então, ele falou assim, olha, não é só comigo que vai acontecer isso. Não é só eu que sinto esse prazer por ter concluído uma carreira e saber que o justo juiz me aguarda, mas é todos quanto amam a vinda do Senhor. Ou seja, nós precisamos trabalhar para alcançar essa certeza de salvação que Paulo teve. Né? Não é ficar dando ouvido para uma lutinha ou outra. E quando eu falo lutinha, não é menosprezando a luta, a dificuldade que você passa, mas é sabendo que são profecias que a própria palavra nos orientou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo, Jesus falou. Então, Jesus ainda fala assim, olha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e humilharem por causa do meu nome. Bem-aventurado significa que vocês estão no caminho certo. Significa que vocês estão incomodando o mundo, estão incomodando o adversário. E quem vai retribuir vocês por isso é o Senhor Jesus. Né? Então, Paulo, irmãos, escreveu várias cartas. Eu coloquei algumas cartas aqui, mas ele escreveu várias. E aqui a gente tem um relato das cartas que Paulo escreveu e que provavelmente também ele escreveu. Então, aqui, olha, a carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon,
né? E provavelmente a carta aos Hebreus. Esse aqui é muito vago. Antigamente as pessoas tinham praticamente certeza que Paulo escreveu. Então, quando você pegava aquelas Bíblias mais antigas, ainda vinha escrito assim, Epístola de Paulo aos Hebreus. Hoje já não vem mais. Hoje já não vem mais. Hoje já não se tem tanta certeza se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, tá? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo o sempre. Amém. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Muito bem, então, esse aqui foi um resumo que eu consegui trazer para vocês sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós estamos estudando, para quem acompanha a Escola Dominical Adultos da CPAD, né, esse trimestre de 2021, quarto trimestre, trata sobre a vida de Paulo. E eu acredito que vai ser de boa valia. Mesmo que você não acompanhe a revista da CPAD, ou mesmo que você seja de outro ministério, também, eu acredito que se você prestar atenção nesses pontos que nós comentamos aqui, com certeza a sua vida vai ser mudada também, tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.